Eita, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, para você que está entrando aí, aleluia, que a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor Jesus, aleluia, esteja no seu lar, na sua casa, no meio dos teus. Glórias ao Senhor por mais uma noite, e até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Estamos aí em mais uma live, uma madrugada com Jesus. Ainda não é madrugada, né? Entrei mais cedo. Glórias a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. E o nome dele vai ser glorificado nessa noite. Que você venha prestar atenção na mensagem de Deus. Amém, amada? Seja bem-vinda, você que está entrando aí. Nilda, bem-vinda, filha. Deus abençoe sua vida nessa noite, a tua casa. Aleluia. E o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração. Muitas das vezes, quantas das vezes você pensa que é o fim, né? Quantas das vezes, por causa de acontecimentos, por causa de bocas que se batem, por causa de situações contrárias, por causa de cenário, às vezes você olha e não vê jeito. Mas o Senhor me trouxe aqui com uma palavra para o teu coração. A paz, eu sei que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Aleluia. E o Senhor, Ele colocou algo dentro de mim, no meu coração, aleluia, para passar para você, porque Ele sabe a maneira, vaso, que tu entraste aqui. Ele sabe, minha irmã. Ai, ravassou. Ele sabe, minha querida. Ele sabe, meu querido. Qual é a forma que tu estás aqui? Talvez a tua semana não tenha começado da maneira que tu gostaria. Mas escute, apenas começou. Você não sabe o dia da manhã, você não sabe o que o Senhor tem preparado para a tua história. A semana ela começou. Já não foi nada fácil a semana passada, sim ou não? Já não foi nada fácil. E muitas das vezes, quando chega no domingo, a gente ainda tem uma esperança, né, sem terra, de que o Senhor venha nos dar uma semana renovada, uma semana de vitória. Mas eu quero te dizer que há um arco-íris. Eita glória! Um arco-íris de Deus. Eu não sei para que essa palavra aqui. Oh, aleluia! Um arco-íris nascendo, um novo dia chegando, uma nova história chegando para você. É você que entrou aí
Você que entrou com o teu coração angustiado, desesperado, por contas de pensamento e sentimentos que você já não tem suportado mais carregar dentro de você. Mas eu quero te dizer que o homem e a mulher não podem resolver essa situação. Porque quem mexe no sentimento é Jesus. Quem trabalha, aleluia, nessa área é o Espírito Santo de Deus. Ele é o médico dos médicos e ele entra nessa área. E ele vai entrar na tua. Ele vai entrar dentro. Ele te trouxe aqui, mulher. Ele cria situações. Existem pessoas que estão aqui, que o Senhor criou situações. Deus abençoe. Obrigada pelas horas. O Senhor criou situação. Viu, moço? Viu, moça? Viu, homem? Mulher? Deus abençoe, irmão Nilton. Pai do Senhor, amado. Deus abençoe a sua vida. Amém? Então o Senhor, Ele cria situações. Talvez para você chegar e entrar aqui nessa live, foi criada uma situação. Quem sabe não era para você estar aqui. Amandarava súbria. Quem sabe o teu dia não foi nada bom. Então o Senhor colocou no teu coração e você está aqui ouvindo uma palavra. E eu quero te dizer, você está no lugar certo. O Espírito Santo, ele sabe como ele guia o homem na terra. E ele te colocou aqui, mulher. Ele te colocou aqui porque ele tem a solução do teu do teu problema. Problema esse que tem assolado o teu coração, a tua vida. E só Deus sabe o que tu tem passado. Seja muito bem-vindo, você que está aí, você que entrou aí, você que é a primeira vez que está aqui nessa live. Deus abençoe a sua vida. Já me siga aí para notificações das lives, amém? E você também vai estar abençoando essa obra. Mas, escute isso aqui, escute. Eu quero te dizer que nada está perdido, não. Não está. Porque em você, aleluia, há uma esperança. Há uma esperança, e essa esperança, ela vem do Espírito de Deus, que coloca no teu coração. Eita, homem, escute isso aqui. Escute isso aqui. Tem um homem aqui que você não estava mais acreditando na história, aleluia, história essa que você lutou. Você está lutando, você está guerreando para que venha dar certo, porque não é dessa forma. Nós fazemos a nossa parte e Deus, Ele faz a dele. Mas você tem passado grandes guerras em uma situação a qual você está lutando para vencer, você está lutando para que venha dar certo, e parece que você dá um passo para frente e 3 para trás. Eita, não sei para quem é, mas o Senhor sabe. Aleluia! O Senhor sabe. E muitas das vezes você se entristece. Muitas das vezes você fica angustiado porque parece que vai dar tudo errado. Mas eu quero te dizer que só parece.
Não é essa palavra que Deus tem para você. E é a palavra de Deus que prevalece. Aleluia. Deus, ele me trouxe aqui para dizer para você que vai dar certo. Creia. Creia, tá difícil. Tá complicado para você. Porque Deus, ele pode todas as coisas. Aleluia. E ele te trouxe aqui, não foi em vão, não. Ele te trouxe aqui, aleluia, porque ele tem uma vitória grande, terra, para entregar na tua mão. Oh, Aramanda Suri Mikandara. Ai, ele não ia te trazer aqui, aleluia, se tu não estivesse passando por esse aperto aí. Aleluia, ele não ia te trazer nessa live. Ele poderia te levar em outra live. Porque quem sabe tu estava aí, ó, procurando uma palavra e você se deparou nessa live e sentiu de ficar aqui. Oh, meu Deus! É porque o Senhor tem uma resposta para ti neste lugar, nessa live. Aleluia! E ele manda te dizer, aquieta tu o teu coração. Porque alguém pode dizer para você que está perdido. Alguém pode dizer para você que você não é vencedor, que você não vai vencer. Mas a palavra do Senhor é que prevalece. Ele não deu a última palavra. Oh, aleluia! Vamos estar lendo aqui no livro de Jó. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Quem pode dar glória? Quem pode dar aleluia? Quem pode dar glória, dê glória. Quem pode dar aleluia, dê aleluia. Glorifique a Deus. Busca Ele, abre o teu coração, porque se tu buscares ao Senhor, aleluia, se tu abrir o teu coração para Deus, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Ele está respondendo aqui. Ele está falando aqui. E você que precisa de uma resposta, oh, aleluia. Deus abençoe Paulo. Deus abençoe pela roda. Você que precisa de uma resposta, terra, entenda. O Senhor está aqui. Não precisa você ir para outro lugar. Porque o Senhor, Ele vai falar com você, amém? Jó, capítulo 12, e o verso de número 4, que vai... Está escrito assim, versículo de número 4, capítulo 12 de Jó. Eu sou o motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e Ele me responde. O justo e o reto serve de zombaria. Lâmpada desprezível é, na opinião dos que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros nas suas mãos. Deus lhe põe tudo. A palavra de Jó, quando ele estava repreendendo um dos seus amigos, Zofar, porque Jó, ele passou uma grande aflição. A luta dele, a provação dele. E não tinha ninguém que
que chegasse e desse um abraço nele, e mesmo que quisesse, não podia. Jó, além de perder os seus filhos, seus bens, tudo que tinha, perdeu a saúde, chagas se espalharam pelo seu corpo, dos pés à cabeça. Provação essa que ninguém podia dar um abraço nele. Mas os seus amigos estavam com ele. Eita, meu Deus! E muitas das vezes, quem sabe você entrou aqui dizendo: ah, meu Deus, eu passo por coisas que parece que ninguém me vê. Parece que ninguém me entende. Eu falo, eu explico, mas ninguém compreende a minha dor. Mas foi por isso que o Senhor te trouxe aqui, terra. Ele quer conversar com você, ele quer conversar com você. Ai, Maleteia, tão bom se o Senhor revelasse o que está acontecendo na minha história. Ei, filha, escuta, ele está falando contigo na palavra. Ai! Ai! Ele está falando com você nessa noite aqui. Aleluia! Você que está aí, seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe, Paulo. E não deixe de me seguir, não. Você que não me segue ainda, não deixe de me seguir. Me siga para notificações das lives. Você também vai estar ajudando essa obra que não é da irmã Leteia, mas é do Espírito Santo de Deus. Uma obra missionária. Aleluia! Aqui nós pregamos a palavra do Senhor Jesus. E peço a você, por gentileza, ajude essa obra compartilhando essa live. Porque alguém do outro lado pode estar, nesse momento, até que nem você, ou, quem sabe pior, quantas situações, quantas pessoas sofrendo nesse momento, achando que não tem mais jeito para a sua situação. E através de você, você pode ser canal de bênção para essa pessoa. Então compartilhe. Gente, tap na telinha aí. Aleluia. Deixa Deus usar a sua mão, amém? O Jó, ele passou por coisas que ele não esperava. Ele não esperava. Jó, ele conversava com Deus. E o Senhor não respondia. Ele não respondia porque Jó tinha que passar por aquele momento. E o Senhor conhecia Jó. O Senhor sabia que Jó ia passar aquela dificuldade. O Senhor sabia. O inimigo, ele é sujo. Um dia o Senhor disse para o inimigo: viste meu servo Jó, homem reto, fiel, temente e que se desvia do mal. Essa foi a palavra de Deus para o inimigo. Mas o inimigo disse para Deus também: tu cobre ele de bens, toca no que ele tem e tu verás se não blasfema de ti. Jó sabia dessa história? Não.
O Senhor não podia falar para ele. Ele queria, ele conversava com Deus. Senhor, fala para mim, por que está acontecendo isso? Por que, Senhor? Por que tu me aflige? Por que essa história sobreveio sobre a minha vida, Senhor, sobre a minha casa? Meu Deus, por que se fecharam portas? Não é assim, terra? Ai! Abassure me candará. Ai! Por que se fecharam as portas? Senhor, por que eu fui abandonada? Senhor, por que me abandonaram? Jó ali, ele perdeu os filhos dele. Deus abençoe, profeta. Deus abençoe, obrigado pelas rosas. Jó ali, ele perdeu os filhos dele. Ele perdeu tudo que ele tinha. Mas o inimigo, não satisfeito, é desse jeito. Então ele foi provado no extremo. Ele foi provado pele por pele. E verás se não blasfema de ti. Ainda por cima veio a esposa dele e disse para ele: amaldiçoe-se Deus e morre. Ah, mulher, foi o que ele disse para ela. Como fala uma doida, assim fala tu. Tome no inimigo. Porque com todas as murmurações dele, ele não amaldiçoa Deus. Ele chegou a amaldiçoar o seu nascimento. Ele murmurou. Ele debatia com seus amigos. Ele conversava com Deus. Mas você pode ver que no capítulo 19 de Jó e o verso 25, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele continuava fiel a Deus. Mas enquanto o Senhor não decidia, porque, gente, coisa difícil é esperar. Sim ou não? Jó ali teve que esperar. Ele teve que esperar. E nesse período que ele esperou, eu acredito que o Jó, ele não tinha mais esperança. Eu não sei, terra, como foi que tu entrou aqui? Ei, escute isso aqui, Bia Ribeiro, Deus abençoe, filha. Pai do Senhor, Bia, glórias a Deus. O Senhor abençoe sua vida, viu? O Senhor abençoe a sua casa, o seu ministério, amado. Aleluia. Então, dessa forma, Jó, acredito que ele não tinha mais esperança. Ele achava que era o final da história dele. E muitas das vezes, terra, nós achamos, não é dessa forma? Você, quem sabe você entrou aqui e disse: eu não acredito mais. Foram tantas decepções, foram tantos falatórios, que a minha vida, ela está debaixo dos pés de quem me odeia. Porque muitas das vezes
Quando a pessoa ela está na prova, na dificuldade, passando por coisas que ela não esperava, é assim que ela se sente. Ela se sente como tapete. E eu não sei como tu tem se sentido, terra. Ela se sente. Porque, gente, a nossa mente é um mundo, é como se fosse é um mundo, e muitas das vezes as coisas vêm dentro da nossa cabeça e às vezes parece até que a pessoa vai enlouquecer, né? De tanta coisa, tanta coisa. Agora, você faz ideia, o Jó que estava ali na cinza e só tinha um caco de telha para se coçar. Mas em volta dele estava Zofar, Bildade. Os seus amigos estavam ali. Os seus amigos estavam ali. Mas estava, azucrinando. Jó não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada. Ele podia espantar, né? Da saída, né? Por quê? Porque ele estava sofrendo. Ele sofreu as percas, sofreu, perdeu tudo e ainda estava sofrendo com dores. Agora você faça ideia, a dor do corpo e a dor da alma, a dor de olhar e não ver uma solução sequer, mas apenas pessoas dizendo que você está errada, pessoas dizendo que você está em pecado. Imagina isso. Eita! Mas Jó era fiel para Deus, porque existem lutas, existem processos. Só que também, terra, existem o aperto de Deus. Porque a luta que sobrevém sobre a pessoa para endireitar os caminhos dela. E ela não está entendendo. Porque aqui tem Jó, eu vou falar o que Deus está me dando, eu vou falar. Aqui tem Jó e aqui tem Jonas. Porque Jonas também sofreu. Jonas, ele sofreu 3 dias no ventre do peixe. O Senhor tá me dando, eu vou dizer. Aí ele sofreu por quê? Prova? Não, desobediência. Porque ele fugiu. Ele fugiu do chamado. Ele fugiu daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele pensou que ia dar certo. Então ele foi até Jope. E ali ele escolheu o navio, a qual não ia para o lugar da missão. E quantas das vezes você sofre, terra? Quantas das vezes nós sofremos porque não estamos na direção daquilo que Deus preparou para a nossa história. Então o Senhor vai apertando. Eita! Aí o Senhor, ele vai apertando um lado, ele vai e aperta do outro, porque ele escolheu Jonas. Ei, Jonas, o Senhor te escolheu. Não foi para ir para Tarso. Ou seja, perdão, gente.
não foi para ir para outro lugar, foi para ir para Nínive. Não foi para outro lugar que o Senhor te escolheu. Você sabe qual é a missão que Deus te deu. Você sabe, porque aqui tem servo de Deus. Aqui tem serva de Deus. Aqui tem pessoas que está relutando, sabe? E o Senhor, Ele confiou algo nas tuas mãos. Ele confiou. Assim como Ele fez com Jonas. Ele falou: Jonas, tu vai pregar em Nínive. Mas Jonas, ele não queria, porque ele não gostava daquele lugar. Por acontecimentos passados, Jonas não queria ir para lá. Mas o querer é de Deus. O querer não é nosso. Entenda isso aqui. É difícil para você, é difícil. Mas se o Senhor quis levar ele de volta ali, é porque aquela cidade estava precisando ouvir a voz do Senhor. Mas Jonas, na visão dele, ele achava que aquele povo não ia aceitar. Não ia aceitar, na visão do Jonas. Mas o Senhor já conhecia o coração daquele povo. E uma pregação que Jonas fez ali, eles se arrependeram. Agora você imagina, Deus já sabia o que ia acontecer. Aquieta o teu coração, porque se Deus, Ele preparou algo para ti, e parece que, no teu ver, parece que aquilo que Deus ele está preparando para você vai te dar prejuízo. Parece que vai dar errado. Então você fica relutando. Não relute. Porque às vezes as coisas parecem que tá assim, ó, né? Emaranhado, né? Tá tudo embaraçado. Mas quando Deus está no controle, Ele sabe aonde está a ponta. Ele sabe onde está a ponta desse nó. E quem vai desembaraçar a história é Ele. Amém? Ele sabe onde está. Ainda que você não encontre a solução, mas o Senhor sabe onde está a solução. Se Ele preparou, não tenha medo. Amém? Está preparado, deixa Ele trabalhar. Então, Jó, ali, ele também não podia fazer nada, gente. Escuta, olha que forte. Eita glória, ele não podia fazer nada com aquela história, a não ser esperar a misericórdia de Deus. E enquanto isso, Deus, ele permitiu aqueles amigos dele, era amigo dele, ficou com ele, ficou ali azucrinando ele, achando que ele estava em pecado, falando coisas que não era para falar, porque eles falaram. Eles falaram, porque se eles não tivessem falado coisas que não era para falar para Jó, o Senhor não tinha tido com eles no fim. Mas o Senhor catou os amigos deles no final. Sim ou não? Deus, ele faz as coisas como ele quer. E tudo que Deus faz, gente, o que Deus faz vai sair perfeito da forma dele.
Oh, aleluia! Aí Jó não sabia. Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Jó não sabia o porquê sobreveio aquele mal sobre ele. Enquanto isso, o Senhor não podia responder. Ai, Maletê, mas Deus não pode falar. Ele pode falar, mas tem coisas que nós não podemos saber no momento. Isso é verdade. Por isso que às vezes a gente não consegue a resposta na hora que a gente quer. Você está entendendo, filha? Você está entendendo, filho? Escuta isso aqui. Muitas das vezes a gente não consegue a resposta da forma que a gente quer. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando por detrás dos bastidores. Ainda que o teu cenário seja caótico. Ai não, esse cenário. Porque o Jó, ele tinha tudo. Tudo. Ele fazia banquetes. Ele ajudava os pobres, necessitados. Jó, ele não pecou para passar aquilo ali. Foi por isso que ele indagava. Ele indagava. E muitas das vezes ele repreendia os seus amigos, porque os amigos queriam na marra que ele falasse. Qual era o pecado dele? Para ele estar daquele jeito, para ele estar naquela situação, daquela forma, eles acharam estranho. E quantas das vezes alguém olha para você e te julga, filha? Aramanda sobrecai, Pai do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Adriano. Deus abençoe sua entrada aqui nessa noite, amém? Aleluia. E o nosso Deus, ele é tremendo. E nós não conhecemos o caminho dele. Não. Sabemos, através da palavra, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que ele é o único caminho. Mas nós não conhecemos, nós não sabemos o que é que vai acontecer na caminhada. Como vai ser a trajetória? Nós não sabemos. Não, nós não sabemos. Por isso, o Senhor, ele conversa contigo, filha. O Senhor, ele conversa contigo. O Senhor, ele usa os seus vasos, ele fala dentro da palavra, ei, aquieta teu coração, porque o que está acontecendo é para minha glória. Oh, aleluia! E Jó não sabia, mas é para a glória de Deus. Jó sofreu e foi muito. Ele sofreu muito, a Bíblia vai nos relatar isso. Imagina, perder os seus filhos, os empregados, tudo que ele tinha, ele perdeu. E agora, a saúde. A saúde. Jó não podia fazer nada. Ele estava ali na cinza, ele não podia fazer nada. Ele só podia falar. Ele via, ele podia enxergar, podia falar, se coçar. Esse foi o momento que ele passou durante a provação. Enquanto os amigos dele em vez de respeitar o momento dele, com a sabedoria que eles tinham, eles usaram aquela sabedoria só que de um modo errado. Eles julgaram a vida de Jó.
eles julgaram. E eu quero te dizer, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando agora. O Senhor Jesus, nosso Deus, Ele e você sabem o que acontece na tua história. Se você está passando por situação que você não consegue compreender, e você já buscou uma resposta sobre isso, você já buscou em Deus e você não obteve essa resposta. E dentro da tua casa, na tua vizinhança, no teu ciclo de amizade, você já tentou explicar algo sobre a sua vida, mas a pessoa chegou para você e disse: escuta, por acaso isso não é falta de orar, não é falta de Deus, não é falta... Então o que sabem falar é isso, mas te ajudar, ninguém quer te ajudar. Sim ou não? Tem pessoas que estão passando isso aqui. Te ajudar não, ninguém estende a mão para te ajudar, mas consegue esticar a língua, né? Eita, meu Deus, é forte. Aí sim, opinião todo mundo tem para dar. No caso, mas estender a mão, não está em pecado. De repente, se eu for ajudar, eu vou entrar em pecado também. Tem gente que olha assim. Então, a pessoa que passa por desertos, principalmente hoje em dia, porque hoje em dia, depois das redes sociais, gente, piorou. Porque qualquer coisa, visitar a família, visitar a casa. Não, a visita é por aqui mesmo. Eita! A visita é por aqui mesmo. Se tiver que falar alguma coisa, eu falo por aqui. Eu falo por aqui. Porque antigamente, quando não tinha isso aqui, as pessoas se preocupavam mais. Sabe por quê? Porque não viam. Então, era motivo de preocupação das pessoas se preocupar. Por quê? A pessoa está em casa. A pessoa não vai na rua, é difícil ela ir na rua. E sem isso aqui, aí, aqueles que ainda se preocupam um pouquinho assim, dentro do coração dela, vai crescer um desejo. Eu vou procurar, eu vou ver aonde é que está. Por quê? Porque aqui não consegue ver. Sem isso aqui. Mas quando tem um acesso, oi, tá tudo bem? É dessa forma, eu vou falar. Tudo bem? Tá? Então tá bom. Tá vendo? Recebeu um oi. A pessoa, então tá bom. Mas não quer ajudar, não quer se meter no assunto, não. E naquele tempo não existia nada disso. Agora você faça ideia, o Jó ali, que perdeu tudo. Se ele tivesse um aparelho, os seus amigos
ia estar na casa deles. Só? Sim ou não? Era isso que ia acontecer. Mas não existia isso. Então eles tinham que estar ali com ele. Eles estavam presentes ali. E mesmo na frente dele. Então, eu quero dizer para você que perto ou longe, se for para falar mal, não aceite. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Não aceite. Eu acredito que o Jó, ele estava transtornado. Ele não sabia. Não sabia o que fazer. Não tinha o que fazer. Ele ficava debatendo ali o tempo todo. Talvez você está aqui, filha. Quem sabe você está aí remoendo. E você ainda não conseguiu encontrar um caminho, uma solução para essa dificuldade, para esse problema que você está passando hoje. Problema esse que antes você não passava, você não enfrentava, você tinha supostos amigos. Você tinha. Vamos passear, vamos sair hoje, vamos, bora sair. Mas hoje você não tem ninguém. Hoje você não pode contar com ninguém. Sabe por quê? Porque você descobriu quem é quem. Sim ou não? Tem pessoas passando por isso. Gente, Deus abençoe vocês que estão aí no tap-tap da telinha. Continua. Tap-tap na telinha. Deixa Deus usar a sua mão. Você que pode estar aí plantando aí nos presentes. Deixa Deus te usar a terra. Deixa, porque o céu, ele não toma, ele devolve. E ele vai te abençoar. Você que não me segue ainda, já passa a me seguir aí. Amém? Você vai estar ajudando esse projeto que nasceu no coração de Deus. Amém? Aleluia! E o Senhor, aleluia, Ele te trouxe aqui para derramar um bálsamo. Escuta isso aqui, mulher. Escuta isso aqui, homem. Para derramar um bálsamo no teu coração. Porque só Deus sabe o que você está enfrentando. Agora, a diferença de passar por uma provação e de uma rebeldia, você pode ver, como eu estava falando aqui, é que a provação você não vai saber o porquê que você está passando. A provação você não sabe até que Deus se revele para você. Até que Deus fale com você. Mas a rebeldia, eu quero te dizer que a rebeldia vai martelar na tua mente. Eu vou falar, porque Deus, Ele quer que a gente pregue a verdade. Uia! A rebeldia martela na mente, fica martelando. Irmã Letéia, me explica mais sobre isso. Jonas, será que ele não sabia que ele estava errado? Claro que ele sabia. Se você for no texto, você vai encontrar ali. Ele sabia que ele estava errado, mas quando ele entrou no barco,
ele foi para o porão. Ele foi para o porão. Mesmo ele sabendo que ele estava errado, o tempo ali que se formou, Deus, ele mandou aquela tempestade ali por causa dele. E ele estava lá no porão, dormindo um profundo sono. Então o comandante desceu lá. Porque eles não sabiam o porquê que sobreveio aquela tempestade. Se Jonas não soubesse que ele era o culpado, ele não tinha dito para os tripulantes e para eles ali no barco que ele era o culpado. Então lançaram sorte e a sorte caiu sobre ele. E ele deixou que jogassem ele no mar, porque ele falou, ele disse que a tempestade, que tudo aquilo sobreveio por causa da desobediência dele. Ele disse, eu sou hebreu, eu desobedeci a Deus. Ele sabia. Tá? Muitas das vezes a gente sabe. Aí ele acabou no ventre do peixe. Mas o Senhor, ele teve tanta misericórdia de Jonas que fez com que o peixe vomitasse ele no lugar da missão. Você pode lutar. Você pode dizer, não, isso não é para mim, não. Não, essa história, não, eu não vou suportar. Escute isso aqui, terra. Quem te dá vitória, quem te dá força. Porque quando o Senhor chamou a Jonas, quando o Senhor falou, Jonas, tu vai pregar em mim. O Senhor, ele estava capacitando Jonas. Porque o Senhor, aleluia, ele não escolhe capacitado. Jonas, ele achava que aquilo não era para ele. Não, de novo não. Ir para lá de novo não. Aí ele tentou fugir. Porque ele viu que para ele não dava. O negócio é a gente se achar pequeno, mas Deus gosta disso. O que o Senhor não gosta é que quando alguém olha e fala, para mim vai ser moleza, eu vou lá, vou pregar, vai acontecer, o fogo do céu vai descer, Deus vai batizar, Deus vai curar. Por quê? Porque a pessoa, ela se garante, ela acha que ela, se ela não for lá pregar, o negócio não acontece. Ei! Deus não chama ninguém inchado. Deus, ele não chama ninguém capacitado, achando que pode, achando que vai acontecer. Escute isso aqui, Deus chama os pequenininhos mesmo. É aqueles que acham que não, Senhor, não, para mim não vai dar certo. Senhor, eu não vou conseguir, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu Pai, olha a minha saúde, olha isso, olha aquilo. E o Senhor, acalma o teu coração, filha, eu estou no negócio, eu estou no controle, eu vou te ajudar. O Senhor escolheu pessoas aqui que você acha que para você não dá. O Senhor está dando uma resposta aqui. Talvez você tenha pensado dessa forma. Não, para mim não dá não. Não, essa missão para mim não. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta.
Mas se o Senhor te escolheu, terra, Ele garante. Ele vai estar na sua frente. Aleluia. O Senhor lhe provou Jó. Mas o Senhor sabia que Jó não ia decepcionar. Jó não ia ser uma decepção. Não, o Senhor já conhecia Jó. Quem não conhecia era o inimigo. O inimigo não sabia. Ei, o Senhor te conhece, mulher. O Senhor te conhece, homem. Ai, daravassore bencandarai. O Senhor sabe quem é você. Oh, aleluia. E vai dar certo, porque se Ele prometeu, vai dar certo. Não importa onde tu pode estar no pior lugar. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está com você aí. Aramandas. Ai. E quando o Senhor escolhe, está escolhido. Uia. Não adianta jogar farinha, jogar pedra, tentar enterrar o sonho dos filhos de Deus, porque, aleluia, o sonho foi Deus que colocou no coração. Arabasubrecandarai. O Senhor colocou um sonho, mulher, no teu coração. O Senhor colocou um sonho, homem, no teu coração. Porém, tu não se acha capaz, mas o Senhor se agrada de ti, porque Ele que está te capacitando. É Ele, é Ele, é Ele. Então confia nele. Você não é o Jonas. Você não é o Jonas. Oh, aleluia. Continue nesse percurso aí que Deus te colocou. Ainda que esteja complicado, o cenário não condiz, o cenário está diferente daquilo que Deus te prometeu. Não, o cenário é complicado. O Senhor me prometeu algo, mas está tudo assim, ó, embolado. E agora o que eu vou fazer? E agora que Deus, Ele está trabalhando nos bastidores, Ele está por detrás e tu não faz ideia. E aí nós vamos lá para Jó. E Jó ali com seus amigos, os seus amigos acusando, dizendo que ele estava em pecado e eles sofrendo. Mas chegou o momento. Chegou o momento que Deus, Ele teve uma conversa com Jó. Mas não pense que o Senhor, Ele vai tratar só da tua história. Não! Ele vai tratar da tua história e vai tratar daqueles que te acusaram, daqueles que te largam pedra, daqueles que com a sua própria sabedoria acharam algo de você, acharam coisas que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Porque quem conhece a tua vida é Deus, filho. Quem conhece a tua vida, filha, é Deus. Não é assim, profeta? Oh, aleluia! Deus, Ele te conhece. Não adianta ninguém se levantar para falar A, B, C, D. Não. O que vale é a palavra do Altíssimo. E Ele te trouxe aqui para você estar ouvindo a palavra. Aleluia! Ele te trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo, porque você já estava querendo desistir, mas o Senhor não te chama para desistir. Lá, Jonas fugiu.
Ou ele pensou que ia fugir, né? Ele pensou que ia fugir. Aramanda subrecai. Mas o nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus, quando ele tem algo na vida de alguém, ele tem. Ele tem e ele cumpre. Se ele disse para você que vai te levar naquela terra que ele prometeu, a promessa está de pé. Foi ele que prometeu. Aí, de repente, acontece algo, uma prova na tua história. Aí, por isso que não é bom falar o que Deus fala pra gente, sabe? Tem coisas que Deus, ele nos promete, é melhor a gente ficar quieto. É melhor a gente se calar, porque se a gente não se calar, alguém vai dizer depois: ei, Deus não te prometeu, mulher? Ei, escuta isso aqui. Deus não prometeu para você. Por que está passando isso? Por que está acontecendo isso na tua vida? Por que tu está sofrendo? Por que te abandonaram? Por que você está aí passando por certas situações que não era para você passar? E agora você está enfrentando coisa. Só pode estar em pecado. Só pode estar fazendo coisa errada. Tem gente que vai falar. Aí o que Deus faz? Muitos que Deus, ele permite a provação chegar sobre a vida dela. O que ele faz? Ele esconde a pessoa. Esconde. Porque se a pessoa não estiver escondido debaixo das suas mãos, se ela não estiver sendo protegida por Deus, ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Por quê? A pessoa que está na guerra, que está passando lutas complicadas, pior coisa é você contar a tua guerra, a tua luta para alguém, porque você nem sabe se essa pessoa ela vai falar para terceiros, e aí a sua vida começa a ser comentada para ele. Aí vão começar a falar: mas Deus não tinha obra na vida dele? Deus não tinha obra na vida dela? E por que ela está passando por isso? Agora, muitas das vezes as pessoas não entendem por que eu estou sozinha. Por que eu estou sozinho? Você está sozinho porque você está no processo. Eita, assim como a lagarta. Enquanto ela não sai do casulo, ela fica naquele processo ali, ó. Eita, é forte. Amanda Surimicai, a lagarta. Quando ela está para sair do casulo, manda subrecandarahai. A situação começa a piorar, porque começa a se tornar desconfortável aquele casulo, porque ela cresceu. Em meio à dificuldade, ela foi crescendo. Então, ali, aquele casulo se rompe.
por causa do seu crescimento. Mas quando ela consegue sair dali, ela já não era mais quem ela era. O Senhor vai fazer uma transformação na tua vida. O Senhor vai fazer uma transformação na tua história. Receba essa palavra. Receba em nome de Jesus, terra. O Senhor, ele vai fazer uma transformação. Então a largata, ela sai do casulo e ela vira uma linda borboleta. Aí ela voa. Aí sim. Aí ela pode voar. Ela pode se encontrar com as outras, né? Sim. E muitas das vezes a gente não entende por que a gente está no casulo. Jó ficou ali na cinza. Eita! Ele ficou ali. Mas os seus amigos estavam com ele. Só que fizeram mal. Através das palavras. Mas o Senhor cobrou deles. O Senhor, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Porque muitas das vezes você não quer falar. Você não quer que as pessoas saibam de alguma coisa. Mas tem gente que fica. Está acontecendo. Por que está acontecendo isso com você? E de repente você fala alguma coisa, aí a pessoa já vai e pá! Te joga uma flechada, né? E a flecha machuca. Palavras são como flecha. Uma vez lançada, não volta mais. Então temos que tomar cuidado, sim ou não? Sim ou não? Brahmanda Sudrekandarahai. Gente, você que está aí, seja muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Se você não me segue ainda, passa a me seguir, amém? Para notificações das lives, e também você vai estar ajudando essa obra aqui. Também me siga nas outras redes, amém? Com o mesmo nome aqui, Leteia de Jesus. Tá bom? E Deus vai abençoar as vossas vidas. Então, receba o ânimo. Receba a força. Ainda que você não entende. Jonas, ele não entendia. Ele achava que se ele fosse lá para Nínive, ia ser ruim. Ia ser difícil. Porque só ele sabe, ele, Deus, sabia o que ele tinha passado ali. Então ele não gostava daquele povo. Jonas não gostava, sim ou não? Sim. Ele não gostava, mas o Senhor amava aquele povo. Então o Senhor não ia perder aquele povo por causa de uma desobediência. Mas o Senhor escolheu Jonas, mesmo ele sendo desobediente, o Senhor levou ele lá e mostrou para ele: peraí, Jonas, tu desobedeceu, né? Eu falei para tu ir, tu desobedeceu, pois eu vou te levar lá e tu vai ver que aquele povo vai se arrepender. Então, o que Deus tem para fazer na tua vida, eita, é tremendo. A obra dele é infalível. Não tem como dar errado. A obra de Deus não tem como dar errado. No final vai dar certo. Ainda que esteja tudo complicado agora no começo, mas tu vai ver o que Deus vai fazer no final. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, terra. Eu vou estar aqui orando, né, falando com Deus. Se eu voltar, já me segue aí para as notificações. Viu? E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração. Amém? Um abraço.